Tribunal de Contas da União questiona 13 pontos das contas do governo em 2014. E a presidente Dilma Rousseff tem 30 dias para prestar esclarecimentos. Corrupção no futebol. Procurador-geral da Suíça trabalha com 53 casos de lavagem de dinheiro. Relatórios apontam crescimento negativo e projeções para o futuro econômico do Brasil. Epidemia de dengue no Brasil. O estado de São Paulo concentra mais da metade das vítimas. Uma decisão unânime no Supremo Tribunal Federal aprova a publicação de biografias sem autorização prévia. O filme Jurassic World bate recorde mundial de bilheteria. E uma nova modalidade chega para quebrar qualquer tabu, o Polydance Fitness. Agora, no SPM no ar. A presidente Dilma Rousseff terá de se explicar sobre 13 indícios de irregularidades em suas contas de 2014. Segundo o acórdão aprovado por unanimidade no plenário do Tribunal de Contas da União, nesta quarta-feira, as contas de Dilma não estão em condições de ser apreciadas, em razão da grande quantidade de irregularidades, o que será comunicado ao Congresso Nacional. Depois de tumulto com a oposição do PT, o Senado aprovou nesta terça-feira a urgência para a votação do projeto do senador José Serra, do PSDB, que acaba com a obrigatoriedade de a Petrobras ser a operadora e de ter pelo menos 30% de participação nos consórcios criados para a exploração do pré-sal no modelo de partilha. O PT votou contra, afirmando que a proposta, na prática, mexe nas atuais regras de exploração do petróleo no modelo do pré-sal. A Câmara dos Deputados retomou nesta terça-feira a votação na reforma política e rejeitou a criação de uma cota de 15% para mulheres em todas as cadeiras parlamentares. A medida precisava de 308 votos para ser promulgada, mas acabou recebendo apenas 293. Caso fosse aprovada, o percentual seria aplicado gradualmente, 10% na primeira legislatura, 12% na segunda e, por fim, 15% na terceira. O Brasil sofre com a epidemia de dengue. Ao todo, são 800 mil casos. E só no estado de São Paulo é responsável por cerca de 400 mil casos, ou seja, mais da metade das vítimas. Para todos que pensavam que ela havia sumido, não, ela não sumiu. E agora está mais viva do que nunca. Até o começo de abril, o número de casos registrados já é considerado uma epidemia. Eu peguei dengue 2 vezes. Uma vez foi em 2010, que eu fui visitar um amigo meu em Curitiba. E, deu um azar do caramba, porque só teve 3 casos na cidade e eu fui um deles. E na segunda vez foi agora em janeiro, um pouquinho antes da epidemia. A cada 12 segundos, um novo caso de dengue é registrado no Brasil. Em relação ao ano passado, houve um aumento de 234%. A região mais atingida é o estado de São Paulo, com 401.564 infectados. Goiás registra 63.203. Já Minas Gerais, 60.838. Até o começo de abril, o número de casos registrados de dengue foi 240% maior do que os números registrados no mesmo período ano passado. Só em São Paulo se concentra mais de metade dos casos do Brasil e 700% a mais do que em 2014. Especialistas concluíram que a dengue aumentou por conta do estoque da água desde a crise hídrica, uma porta de entrada para o mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da doença. Mas afinal, como se prevenir? Coloco areia nos vasos que eu tenho e sempre estou de olho, não deixo nada, janela fechada, inseticida no quarto. Meus filhos nunca pegaram ninguém lá. Não deixar nada de água parada, os vasos sem pratinho embaixo ou com pratinho com areia, baldes todos cobertos, nada de pneu e inseticida sempre e também repelente na família, em mim, na minha filha, marido, para evitar. Eu não tinha feito nada para prevenir a dengue, mas eu reparei que minha mãe estava estocando água nos baldes e aí passei a ficar preocupado com isso, né? Com a água parada ali. Mas eu fiquei sabendo que colocando uma gota de cândida nessa água, que ela pode
a dengue não aparece, então eu fiquei um pouco mais tranquilo. Até agora, a cidade de São Paulo registrou 99 mortes causadas pela dengue, contra apenas 15 notificadas em 2014. O governo já investiu mais de 150 milhões de reais em todo o país. Está em desenvolvimento a vacina, eu acho que já nesse ano já vai começar a testar as vacinas de dengue, né? Mas até o momento não. A única prevenção mesmo seria eliminar os focos do mosquito, né? Os focos criadouros, para que o mosquito não venha picar o ser humano, né? A dengue causa febre, dor de cabeça, tontura, entre outros sintomas. Eles costumam aparecer depois de 3 dias da picada e podem ser confundidos por uma simples gripe ou resfriado. A recuperação demorou também, foi um pouco chato, né? Porque você tá mal, você não consegue fazer nada, você fica deitado, você fica cansado, você fica com dor. O primeiro resultado positivo de febre causado pelo vírus Zika no estado do Maranhão foi confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde. O paciente infectado é do município Gonçalves Dias, localizado a 340 quilômetros de São Luís. A transmissão da doença, assim como a dengue, ocorre por meio da picada do mosquito Aedes aegypti. Os sintomas da doença são febre baixa, olhos vermelhos, coceira, dores musculares e dor de cabeça. A Anvisa suspendeu a venda de um lote do medicamento Renopril, usado para o controle de pressão alta. A repórter Gabriela Gouveia tem mais informações sobre o caso. Tudo bom, Gabriela? Boa noite, Antônio. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a suspensão do uso, da distribuição e comercialização do medicamento para controle de pressão alta, o medicamento Renopril. O medicamento que age dilatando os vasos sanguíneos e assim facilitando o bombeamento de sangue para o corpo, teve o lote 34132 afetado. Fabricado pela farmacêutica Belfar, foi suspenso por conter 2 cartelas de 10 miligramas, quando na verdade deveria ter 20 miligramas na caixa. A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda e a empresa já recolheu do mercado todo o lote afetado. Gabriela Gouveia para o SPM no ar. Os brasileiros estão engordando cada vez mais. Segundo a pesquisa do Ministério da Saúde, mais da metade da população está acima do peso ideal. De acordo com os dados de 2014, agora uma prestação de serviço para os paulistanos que nos acompanham. Nosso repórter Rafael Esteves está nas ruas para perceber que a população está acima do peso. No Brasil, 52% das pessoas estão com problemas com a balança. Na média mundial, 38% da população também está acima do peso, muito abaixo da média brasileira. Greg tem uma rotina complicada. Ele não consegue fazer atividades físicas. O dia se resume a trabalhar e estudar. Na verdade eu sempre tive um pouco de problema com peso, mas depois que eu fiz uns 12 anos que começou a ficar mais sério, assim. Minha mãe faleceu também, e aí eu era uma criança bem ansiosa, e aí eu já fiz todos os regimes do mundo, mas nada nunca deu muito certo, até porque eu chuto o balde da barraca, assim, depois de um certo tempo, assim. Mas afinal, por que as pessoas estão engordando tanto? Quais são os motivos desse aumento de peso que atinge cada vez mais gente? Segundo pesquisas do Genta, grupo especializado em nutrição e transtornos alimentares, as principais causas do excesso de peso nos brasileiros são a alimentação ruim, a falta de sono adequado, a falta de atividade física e o estresse. As opções mais saudáveis, né, para se alimentar hoje são alimentos naturais, são alimentos in natura. Mas as escolhas, por exemplo, vegetais, frutas, verduras, legumes, são boas opções. Trocar, por exemplo, arroz branco por arroz integral é uma boa opção. Retirar frituras da dieta e colocar alimentos grelhados ou alimentos cozidos. Trocar refrigerante por água, por exemplo, ou por um suco natural. São boas opções que já fazem grande diferença na vida das pessoas aí. Além de fazer emagrecer e te deixar em boa forma, uma dieta saudável possui muitos efeitos positivos na saúde. Portanto, é importante se alimentar bem para evitar problemas futuros, inclusive doenças. O primeiro mais afetado é o osteoarticular. Então, é sobrepeso, então as articulações, a parte óssea, ela não suporta o estresse diário, o estresse quer dizer a agressão diária no transporte daquele excesso de peso.
A longo prazo, nós teríamos um segundo impacto direto em relação ao bom funcionamento cardiorrespiratório. O coração começa a ser muito sobrecarregado para conseguir, digamos assim, oxigenar todos os tecidos. Para evitar esses problemas de saúde, é importante que a dieta seja feita sempre em conjunto com atividades físicas. Entretanto, os brasileiros nem sempre conseguem conciliar essas duas coisas. Então, sempre a dieta deve estar aliada a uma atividade física. E as pessoas chegam nos atendimentos e falam, então eu não faço nenhuma vez na semana atividade física, né? E de repente elas querem começar a fazer todos os dias. E eu falo, não, calma, vamos começar aos poucos, né? Uma vez na semana, 2 vezes na semana, fazendo uma caminhada, uma atividade que já vai resolver, já vai ajudar muito. Agora uma prestação de serviço para os paulistanos que nos acompanham. Nosso repórter Rafael Esteves está ao vivo na Avenida Francisco Matarazzo, na zona oeste de São Paulo, e vai falar um pouquinho sobre o trânsito para a gente. Boa noite, Rafael. Tá me ouvindo? Olá, Letícia. Olá, Antônio. Muito boa noite. Eu estou aqui no cruzamento da Avenida Francisco Matarazzo com a Avenida Pompeia. E pelo que a gente pode ver aqui, o trânsito está um pouco movimentado, mas nada que cause um pouco de congestionamento para o motorista aqui da região. No sentido Zona Leste, com a ligação do corredor leste-oeste, o motorista não encontra nenhum problema. Já no sentido Marginal Tietê, que é logo aqui atrás do viaduto Pompeia, o motorista também não encontra nenhum trânsito a seguir no horário dessa noite de quarta-feira. Na Avenida Pompeia também nenhum trânsito envolvendo veículos. Trânsito livre, motorista não enfrenta nenhum problema na volta de casa. De volta aí no estúdio com vocês. Boa noite. Muito obrigada, Rafael, pelas informações. Veja a seguir. Governo aumenta vistos brasileiros para haitianos. E o STF aprova a publicação de biografias não autorizadas. O SPM no ar volta já.